Olá, minha gente, boa noite. Estamos aqui mais um dia para ler mais um pouco da palavra do Senhor. E hoje eu gostaria de falar com vocês. Eu acho que eu já falei alguma vez, mas eu vou falar novamente sobre a história de Naamã, né? E eu vou começar lá no capítulo 5 de 2 Reis, no versículo 2. Que vai dizer assim: E saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã, e disse: Esta a sua senhora. Tomara que o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria a sua lepra. Nós estamos falando aqui de um homem cujo ele era um comandante de um grande exército, um grande homem perante o seu país, né? A sua terra. E ele vestia uma armadura que cobria todo o seu corpo. Um homem forte, que a Bíblia relata, um homem vigoroso. E quando ele chegava diante da sua casa, ele caía em prantos. Um homem forte na guerra, vencedor, mas ele tinha uma derrota consigo. A sua derrota se chamava uma doença, uma lepra. E ele, como Deus tinha um propósito na vida desse homem, mesmo ele não conhecendo a Deus, que os sírios não conheciam a Deus, ele atacou Israel e levou consigo vários escravos. E levou com ele também uma menina, que foi a salvação da vida de Naamã. Depois de Deus, foi essa escrava, né? Veja como é o trabalhar de Deus. E uma menina de um coração bom, zeloso, que depois de dias, vendo o sofrimento do seu senhor, ela chegou para a esposa daquele senhor, né? Como ele era um comandante, e as pessoas não podiam falar diretamente com eles, que eles eram os escravos, né? E ela, mesmo eles não crendo no grandioso Deus, essa menina falou de um profeta que estava na terra de Samaria, em Israel, o profeta Eliseu. E ela plantou aquela semente, né? Na vida de Naamã através de sua esposa. E Naamã foi a seu mestre, né, ao rei sírio, e pediu uma orientação a ele sobre o que deveria fazer, né? E o seu rei, confiando também, mesmo ele não crendo em Deus, ele confiando na cura do seu mais alto comandante, escreveu uma carta aos líderes de Israel e enviou ele em processo de paz, né? E que ele, chegando lá, enviasse que alguém tinha falado que tinha um profeta em Israel que podia curar ele. E chegando lá, na terra de Israel, ele entregou uma carta mandada pelo rei sírio, e o rei de Israel achou que ele estava querendo fazer um ataque ou alguma coisa, entrou em prantos, rasgou suas vestes e disse que nada poderia fazer. Aí mesmo assim indicou a Eliseu, né, o profeta que tinha ficado depois de que Elias tinha subido aos céus, né? E chegando próximo, Eliseu estava um homem em oração, sempre em oração, que ele era um homem tanto de oração que ele recebeu em porção dobrada a graça de Elias. E chegando lá, ele não recebeu Naamã,
ele mandou que seu servo, seu ajudante, fosse a Naamã e dissesse que Naamã desse 7 mergulhos em um rio, no Rio Jordão. E Naamã não gostou de nada daquilo que aconteceu. Por não ser ele ser um general de patente alta, não ter sido recebido por um simples profeta, né? E ele saiu furioso. E chegando nas margens do Jordão, montaram um acampamento. Outro homem usado por Deus, um dos seus servos, chegou para ele e disse essas palavras aqui. Então chegaram, no versículo 13, então chegaram-se a eles, os seus servos, e lhe falaram e disseram-lhe: Meu pai, se o profeta te disseste alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais, dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Aí essa palavra entrou de novo. Deus usou, já tinha usado aquela menina e agora está usando os seus servos. Deus está usando seus servos para ir Naamã. E Naamã deu 7 mergulhos no Jordão e se levantou outro homem e se converteu a Deus. Aí você me diz, mas Leandro, você já falou tudo isso no passado e está falando hoje de novo? Tô sim, que eu queria levar outra palavra aqui a você. Quantas vezes a gente não deveria sair levando a palavra do Senhor a pessoas que estão doentes, com doenças terminais, ao final dos tempos, dos seus dias, e que a gente poderia levar uma palavra de conforto, de cura, e a gente não leva. E essas pessoas podiam conhecer a Jesus e morrer em Cristo, né? Ou se não, ser curado em Cristo. Porque aquele que morre em Cristo, ele vai ter salvação. E aquele que é curado em Cristo, ele vai edificar a palavra de Deus aqui, levar para outras pessoas. Tem muita gente aí doente, com doenças terminais, pessoas novas que talvez não conheçam a Deus, ouve falar de Deus, fala o nome de Deus e não conhece a Deus, por falta da gente levar mais a palavras, a gente ir a hospitais, a casa de pessoas que estejam com doenças terminais, e levar a sua palavra, que a palavra daquela menina e daqueles servos chegou a curar um homem que não tinha profecia nenhuma com Deus, que não acreditava no Deus de Israel. E ele alcançou salvação. Imagina as pessoas que já ouvem falar de Deus todos os dias, que só falta plantar a semente de Deus no seu coração. A gente precisa muito mais apresentar nossas palavras ao Senhor, às pessoas, a palavra do Senhor. Tem pessoas que estão sofrendo. Eu conheço pessoas novas, não vou falar o nome aqui, que estão nos últimos suspiros, com doenças terminais. Pessoas que estudaram comigo e talvez esteja esperando uma palavra de Deus, uma pessoa que fale de Deus, que leve sua palavra a ela, leve a palavra de Deus a ela, para que ela alcance salvação. A fé cura, remove doenças. Removeu uma lepra aqui com 7 mergulhos, uma lepra que estava há anos consumindo sua pele. Ele mergulhou 7 vezes naquela água e quando levantou, sua pele dele estava que nem uma bunda de um bebê. Fina, uma pele limpa. Um bumbum de bebê. Que é a pele, um bebê quando nasce, é aquela pelezinha saudável, limpa. E por que a gente não pode levar a palavra a essas pessoas? Várias pessoas estão aí sofrendo, não só com CA, mas problema de coração, problema de depressão.
Isso tudo são pessoas que precisam, que estão ansiosos para receber a palavra do Senhor. Às vezes eles escutam, vê falar da palavra do Senhor, mas por falta de uma pessoa chegar firme e forte e levantar a palavra aos seus ouvidos, aquela pessoa está esmorecida. Tem pessoas que estão aí à beira da morte, não já morreu, porque Deus ainda está preparando, esperando, dando mais um fôlego para ver se alguém chega e fala de Deus a ela. Porque Deus disse, se ela morrer hoje, ela morre sem mim e não vai ter salvação. Eu vou dar mais uns dias, e aqueles dias só é sofrimento, que aquela pessoa já podia ir embora hoje e parar o sofrimento. Mas Deus atenua os dias dela na terra, porque está faltando alguém levar a palavra para que ela morra com salvação. Porque morrer não é ruim morrer. Bom é viver, né? Mas se a gente morrer em Cristo não vai ser ruim. A gente vai amenizar os dias dessa terra, ser abreviados. Porque os dias que estão nessas terras, vai ter dia que a gente vai pedir para que Deus abrevie nossos dias. Não vai ser porque a gente vai estar com uma doença terminal. Vai ser porque vai estar acontecendo coisas que crianças sendo esfaqueadas em escolas, pai matando os filhos, filho matando os pais, netos estuprando as vós e coisa mais que está acontecendo aí, guerras. E a gente está precisando, que tem pessoas ansiosas pela palavra e que Deus está segurando mais um pouco. Deus está dando dias a essas pessoas que elas não estão nem querendo mais esses dias, que o sofrimento delas está tão grande que elas estão em pensamento pedindo para que morresse. Só que Deus tem aquele trabalho naquela vida, porque Deus sabe que alguém vai chegar e vai falar do Senhor, e antes que ela morra, que dê o último suspiro, ela vai escutar a palavra de Deus, vai se converter, mesmo que morra depois. Mesmo que na hora que ela se converta, 2 minutos depois ela esteja morta. Ela está morta aqui nesse plano, mas no plano de Deus não. Porque só é o que está faltando. É o cristão levar mais a palavra. Não só aqueles que estão em hospitais, aqueles também que estão no mundo aí. Mas às vezes a gente se omite em falar a palavra. A gente tem medo de ser apontado. A gente tem medo de ser discriminado. A gente está na hora de jogar esse medo pelo alto e buscar vidas. Arrecadar vidas. A gente trabalha muito para arrecadar dinheiro, bens, mas o que a gente precisa é arrecadar almas para Jesus. Almas. E a gente tem o poder nas mãos e às vezes não usa. Que é a nossa boca, a nossa voz e a palavra do Senhor. São 3 coisas que, se você souber usar, você vai restaurar muitas vidas em Cristo. Se chama a boca, a voz e a Bíblia. A palavra do Senhor. A palavra do Senhor precisa ser falada mais. Deixar de estar pregando prosperidade, pregando templos lindos, que a traça vai comer, que o primeiro terremoto que vier, quando as trombetas tocar, que ele vai virar pó. A gente não devia falar em prosperidade através do nome do Senhor em vão. A gente primeiro tem que pregar a palavra do Senhor. A prosperidade vem pelos nossos atos, não precisa estar sendo pregado em púlpitos. Prosperidade, que o homem mais rico que já veio a essa terra foi Jesus, e ele não precisou de nada disso. Ele não precisou de travesseiro de 60 mil reais, de pena de ganso que vem lá da Indonésia, eu não sei de onde. O que ele precisou foi apenas uma pedra e sua boca. Uma pedra e sua boca. A prosperidade de Jesus foi uma pedra e sua boca, sua palavra. E aí tem líderes
grandes líderes, né, aí que passam na televisão, que 90% das palavras deles é prosperidade e a salvação é 10%. E este iria pregar 99,9% salvação. Prosperidade deixa que Deus dá a quem merece. A prosperidade vem do merecimento, do suor, da coisa. Aí você fala, tanta gente que é rico e não merece prosperidade, mas eu estou falando da prosperidade em Deus. Aquela prosperidade que não passa por cima de ninguém, que não pisa ninguém, que abençoa o próximo, que abençoa seu irmão da igreja, que abençoa seu irmão da rua, abençoa o drogado, aquele que está com câncer terminal. Essa é a verdadeira prosperidade. Que você tá construindo um castelo, mas não aqui no céu, que o castelo aqui, o ferrugem e a traça come. A traça come as cortinas, o ferrugem come os portões, o terremoto derruba as paredes, a salina. Pode ser de pedra, mas o terremoto derruba. Pode ser feito em aço, o terremoto derruba. Mas a palavra de Deus não há quem derrube. Que ela está sendo escrita há 6.000 anos, faz 2.000 anos que Jesus foi embora e ela está do mesmo jeito. Já tentaram derrubar, já tentaram esconder, mas ela está mais forte, mais firme ainda. Muitos aí é que não querem escutar, não querem entender. Pensa que vai brincar com a palavra do Senhor e quando estiver perto de morrer vai se arrepender e tá bom. Não, mas tem consequências. Tem pessoas que vai morrer e não vai conhecer a Deus, mas Deus vai levar ela sem opinião dura, porque Deus vai saber que aquela pessoa não escutou a palavra, que ninguém levou. Agora aquele que escuta, entra pelos ouvidos e leva na brincadeira, esse aí vai pagar firme e forte. Aquele que não tem entendimento da palavra, Deus vai amenizar, abreviar sua pena, porque ele pecava, mas não entendia o poder do seu pecado. Agora aquele que conhece e continua pecando, continua zombando do Senhor, né? Esse aí vai receber o tratamento que merece, né? Com pulsos firmes. E ai dele que não se arrependa no momento certo e de coração, né? Porque a Bíblia não engana ninguém. A Bíblia não engana ninguém. Quem engana é a vida. A vida fácil, a vida de curtição, ela é quem nos engana, né? Ela nos dá um prazer instantâneo, né? Que muitas vezes a gente usa dos prazeres da vida e quando a gente para um pouco para pensar, a gente fica perguntando, o que foi que eu fiz da minha vida? O que foi que eu fiz nesses dias? Agora mesmo está tendo essas festas do mundo aí, essas festas juninas, elas têm uma parte boa, né? Tem aquela parte de achego da família, tem aquela parte que as famílias se unem. Mas hoje em dia distorceram muito. As festas hoje é banda de funk, é sertanejo, é um monte de porcaria e as pessoas passam 30 dias, os 30 dias, passam a noite todinha gastando, passa a noite no aperto, no coisa e não reclama. Chega 6 da noite, sai 3 horas da manhã num aperto, as coisas caras, escutando porcaria e não reclama. E se sentar numa cadeira, numa igreja, se o culto for para terminar 9 e terminar 9h10, ela já está reclamando. Eu não venho mais, que o pastor estendeu muito o culto. E tem que estender mesmo. Um culto de 2 horas é nada. 2 horas é nada. A gente passa a noite todinha numa festa não se importa. E se a gente passar 20 minutos a mais dentro de uma igreja, escutando a palavra do Senhor dentro de um culto, a gente começa a reclamar. Eu não venho mais esse culto porque esse culto está terminando tarde. O pregador pregou mais do que eu que era para pregar. Minha gente, é a palavra do Senhor. Ainda se ele passasse a noite em pregação, a gente tinha que aguentar, porque quando a gente vivia no mundo, a gente passava às vezes até mais, até 10 ou 12 dias sem vir em casa. Eu já passei. Eu já passei 30 dias sem voltar na minha casa, no mundo. E porque hoje eu não posso passar 20 minutos
a mais em um culto. E o pastor não tem que estar pedindo desculpa porque passou um pouco a mais, não. É porque a palavra foi boa. A palavra foi boa. E ele andou pela palavra. E tem que andar mesmo, ainda que ele passasse mais 1 hora. Foi que a palavra que Deus estava plantando no coração dele, quem não estiver gostando, se levanta e vai embora. Agora que a palavra tem que ser pregada mesmo, está faltando mais pregação da palavra para as pessoas. Está faltando a gente levar mais a palavra dentro do nosso trabalho, dentro do ônibus que a gente for, dentro de uma festa que a gente esteja de um parente. A gente tem que falar mais de Deus. Não importa onde seja que você esteja. Pode ser na porta de um bar, pode ser na casa de um familiar, pode ser dentro de um ônibus, dentro de um hospital. Fale de Deus. Se tiver alguém que se incomode lá, deixa essa pessoa se incomodar. Os incomodados que se afastem. Mas se tiver 20 ou 30 pessoas, só tiver 1 ou 2 incomodados, eles que saiam. A maioria quem vence. A palavra do Senhor quem vence, quem prevalece. E eu repeti essa história de Naamã hoje, só para falar desses servos, dessa menina, que talvez Deus não tivesse enviado esses servos e essas meninas na vida de Naamã tivesse morrido sem conhecer a Cristo, não tivesse tido o testemunho de Naamã na Bíblia. Do mesmo jeito pode ser o testemunho de outras pessoas, a gente pode fazer parte. A gente pode fazer parte do testemunho de alguém. O meu testemunho que eu vou contar lá na frente, vai ter muitas pessoas que vai estar dentro do meu testemunho. Vai ter uma meia dúzia de pessoas que vai estar dentro do meu testemunho. Que foi através da palavra que elas pregaram a mim, que a minha vida está mudando. Eu conheci a Cristo. Primeiro minha esposa e outras pessoas, né? Que eu não vou falar agora que para não sair da palavra que eu queria falar. A minha esposa e mais 4 ou 5 pessoas. Portanto, bateram a tecla na minha vida, em cima de mim, que eu estava errado no que eu estava fazendo, mas eles não chegavam para mim dizendo que eu estava errado, me impressionando contra a parede, não. Eles chegavam com uma conversinha bonita, uma palavra bonita. Chegavam com o nome de Deus, chegavam com uma palavra, um alisado, e aquilo foi cativando até que uma hora a palavra foi e me pegou mais firme, né, mais forte. Para eu ver que aquilo que eu estava fazendo não era o certo para mim nem para a minha vida. Eu estava me matando aos poucos. E eu ia morrer sem conhecer a Cristo. E qual seria meu destino? O inferno. Se eu estivesse no mundo, talvez hoje eu não estivesse nem aqui contando a minha história. Talvez meus filhos não estivessem vendo a mudança da minha vida. As pessoas, minha família. Defeitos eu tenho. Eu sou ser humano. E vou continuar tendo defeitos. Mas eu quero me aperfeiçoar em pecar menos. Em errar menos. Mas hoje eu estou aqui falando de Deus para vocês, porque teve alguém que falou de Deus para mim lá atrás. Por isso que agora a gente tem que levar mais a palavra. Quem quiser escutar aqui, escute. Se esse vídeo meu chegar pelo menos a 2 pessoas, eu estou satisfeito. Porque eu não estou levando para me edificar, não. Eu estou levando para edificar a palavra do Senhor. Eu não quero glória nenhuma, que eu não mereço glória nenhuma. A glória é de Jesus. Mas através do testemunho que eu vou contar daqui a uns dias, muita gente vai querer mudar a sua vida também. Hoje só pode ter 2 ou 3 pessoas assistindo meus vídeos. Mas amanhã ou depois eu posso ter 20 e 30 mil pessoas assistindo. E daquelas 20 ou 30 mil pessoas assistindo, que 5 ou 10 pessoas, uma pessoa pelo menos, se converter a Cristo, através de uma palavra que eu lancei, eu já estou satisfeito. Deus já vai usar aquilo a favor de mim. Jesus vai usar aquilo na hora do meu julgamento. Vai falar, Pai, ele resgatou almas, mesmo que seja só uma. Mas eu sei que vai valer a pena. Essa era a palavra que eu queria falar com vocês hoje. Pregue mais a palavra, que alguma palavra sua vai entrar no coração e vai servir de salvação para alguém. Vamos fazer uma oração para que Deus receba essa palavra.
Querido Deus e amado Pai, Senhor. Assim como o Senhor usou, Senhor, aquela menina, aqueles servos, usa-me, Senhor, para falar a Tua palavra a outras pessoas, Senhor. Usa a minha palavra, Senhor, para que sirva, para que alguém, Senhor, alcance salvação através dela e que eu possa, Senhor, usar essa palavra a favor de mim na hora do Teu julgamento, Jesus. Que o Senhor viu, Senhor, por mais difícil que seja, eu tenho tentado, Senhor, agradar. Eu tenho tentado agradar, Senhor, a Ti. Eu sei que falho, pecador eu somos, Senhor. Mas eu sei, Senhor, que a gente mudando, Senhor, o nosso pensamento, levando Tua palavra, o Senhor vai usar de misericórdia na minha vida e na vida das pessoas que irá se converter, Senhor. Se converter a Cristo, a Deus, e saber que o Senhor é o único caminho que tem a salvação. Muito obrigado, Senhor, por me dar mais um dia de vida e por poder ter falado essas palavras. Amém. Glória a Deus, que Deus receba essas palavras. Deus abençoe a todos.